Bom, vamos lá. Eu trouxe os exemplos aqui para a gente entender se realmente tem uma importância essa ordem das refeições. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Os 2 primeiros com o treino sendo em jejum. Tem problema treinar em jejum? Sem problema nenhum treinar em jejum, tá? Caso a pessoa se sinta bem e goste, acorda, toma um cafezinho, toma água, vai treinar sem problema algum, tá? Ah, vai catabolizar, vai perder, não vai perder massa muscular, não vai catabolizar, vai ter mais resultado? Não, o resultado depende de qual é o desempenho dela no treino. Se ela desempenha um bom treino de manhã, melhor do que ela desempenharia à tarde ou à noite, ótimo, treino em jejum. Sem problema algum. Ah, antes de dormir tem que comer uma refeição com mais carbo para treinar bem no treino em jejum. Errado também. O mais importante da reposição energética são as refeições feitas depois do treino até o próximo treino. Ou seja, todas essas refeições feitas depois do treino vão estar fazendo reposição energética para o próximo treino. Não precisa só comer bastante antes de dormir. Por quê? Porque as outras refeições não foram anuladas. Se você não gastou essas calorias, estão estocadas. O glicogênio muscular é usado exclusivamente para a própria massa muscular quando você tem um treino, por exemplo. Então, não se preocupe em comer mais antes de dormir. Distribua de uma forma que entre bem na sua rotina e o maior volume de refeições nos horários que você tem mais fome, tá? Então, vamos lá. Esse indivíduo treinou em jejum. Aqui a primeira linha é proteína, a segunda é carboidrato, a terceira linha é gordura. Eu coloquei a quantidade em grama de cada macronutriente. Lembrando, por exemplo, 50 gramas de proteína não é 50 gramas de frango, tá? Cheguei a cuspir aqui, não é 50 gramas de frango. 50 gramas de proteína é um macronutriente, proteína, ou seja, a cada 100 gramas de frango eu tenho cerca de 25 a 30 gramas de proteína. Para eu ter 50 gramas de proteína, eu teria que estar consumindo, por exemplo, 200 gramas de frango em média. Tá? É essa conta que eu estou me baseando, a quantidade de proteína, não a quantidade do alimento. Tá? Até porque a gente pode, considerando também proteína vegetal, tá? Se o indivíduo comeu aqui uma aveia, a aveia tem proteína, você vai considerar nesse valor de proteína aqui. Então, estou considerando o valor do macro, independente da fonte de alimento que tenha sido usado aqui, para a gente entender melhor, que a gente não está montando uma dieta. Que a gente vai abordar exclusivamente sobre a ordem das refeições. Então eu trouxe uma distribuição aqui que também não se aplica para todo mundo. Por quê? Muita gente acha que eu estou mandando uma dieta pronta. Não, esse total que eu coloquei aqui no final do dia é baseado em um exemplo. Se o indivíduo gasta muita caloria, pode ser mais. Se o indivíduo gasta menos, pode ser menos. Se o indivíduo pesa mais, pode ser mais. Se o indivíduo pesa menos, a dieta vai ser menor. Então depende muito de cada um, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nem coloquei o peso do indivíduo já para não ter nenhum tipo de influência. Ah, eu tenho 70 quilos, como seria a dieta para mim, né? Então vamos lá. Proteína, primeira refeição, logo depois do treino. 1, 2 horinhas depois do treino, logo em seguida do treino, vai da disponibilidade de cada um, da fome de cada um de estar comendo ali, tá? 50 gramas de proteína, 80 gramas de carboidrato e apenas 10 gramas de gordura. Essa primeira refeição, em relação às outras, teve um pouquinho mais de proteína, porque foi depois do treino, a primeira refeição já jogou um poder anabólico no alto, síntese proteica para cima, tá? 80 gramas de carbo, já para fazer uma reposição energética um pouco mais imediata, para ter uma rotina do dia a dia com um certo estoque ali reposto já, e uma certa saciedade no final, no começo do dia, tá? 10 gramas de gordura, para não ter um esvaziamento gástrico tão lento, mas nem tão rápido também. A gordura acaba deixando o esvaziamento gástrico um pouquinho mais lento, tá? Refeição 2, algumas horas depois, nem estipulei o horário, tá? Refeição 2, pode ser 2 horas depois, 3, 4, 5 horas depois, não importa. Refeição 2, 30 gramas de proteína, 50 de carbo, 20 de gordura. Ou seja, reduzi um pouco a proteína, reduzi um pouco do carbo e aumentei um pouco a gordura. Um equilíbrio de distribuição para manter a saciedade. Refeição 3, 40 gramas de proteína, 60 de carbo e 15 de gordura. Beleza, um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de carbo, sem motivo nenhum. Apenas, talvez o indivíduo tenha um pouquinho mais de fome nesse horário, compensei um pouquinho mais de carbo ali e proteína, tá? Refeição 4, 30 de proteína, 40 de carbo, 15 de gordura. Uma refeição um pouco mais leve em comparação com as outras. Talvez o indivíduo não tenha tanto tempo para comer aqui, faça uma refeição com proteína em pó, algumas frutas, umas castanhas e já bate essa necessidade dessa refeição 4. Refeição 5, 40 gramas de proteína, 50 gramas de carbo, 20 gramas de gordura. E essa é a última refeição do dia dele. Pode ser 1 hora antes de dormir, 2, 3, 4 horas antes de dormir, não importa. Ah, ele vai fazer jejum intermitente e essa última refeição é 7 horas da noite. Sem problema algum, foi feito. Total do dia. Vamos somar quanto de proteína tem essa dieta. 50 mais 30, 80, mais 40, 120, mais 30, 150, mais 40, 190 gramas de proteína no total. Carboidrato, 80 de carbo, mais 50 de carbo dá 130, mais 60, 190, mais 40, 230, mais 50 gramas de carbo, 280 gramas de carboidrato no dia.
Gordura, 10 gramas de gordura, mais 20, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 20, 80 gramas de gordura. Ou seja, essa dieta tem 190 gramas de proteína, 280 de carbo, 80 gramas de gordura. Vamos fazer aqui um cálculo que eu esqueci de colocar, que é o cálculo de calorias, para a gente ter essa base aqui, tá? Vamos lá. Se a gente tem 190 gramas de proteína, cada grama de proteína tem 4 calorias. A gente multiplica 190 por 4, a gente tem 380, 760 calorias aqui da proteína. Carboidrato, 280 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. 280 vezes 4, a gente tem 560 vezes 2, 1.120 calorias aqui, né? 80 gramas de gordura. Cada grama de gordura a gente tem 9 calorias. 80 vezes 9, a gente tem 720 calorias aqui. Se a gente somar 760 mais 1.120, então a gente tem aqui 190, 1.890 calorias mais 720. Quanto que deu mesmo? Já esqueci. 80, 180, 880, né? 700, 880 aqui. Mais 20, 1.900, 2.600 calorias tem aqui. Ou seja, uma dieta de 2.600 calorias aqui, tá? Qual é o peso do indivíduo para quem é o indivíduo? Não importa. Só para você ter uma ideia de quantas calorias deu aqui, tá? Vamos para o exemplo 2. Vamos supor que essa foi a ordem das refeições. A refeição pós-treino teve mais proteína, mais carbo, uma síntese proteica aumentada, mais síntese de glicogênio. Beleza, definiu assim. Vamos supor que esse indivíduo, no outro dia ou algum outro dia, ele precise mudar a ordem das refeições porque não vai dar, por exemplo, para ele levar essa refeição 1 depois do treino. Ele vai sair do treino e vai direto para o trabalho e a refeição 1 não pode ser essa porque vamos supor que essa aqui era algo que levava mais tempo para preparar, para comer. Precisaria sentar e comer mais tranquilo. Então ele pegou uma refeição mais rápida. Então vamos lá, nesse exemplo 2 ele continuou treinando em jejum, só que ao invés de ele fazer a refeição 1 depois do treino, ele fez a refeição 3. Ou seja, a refeição 3 agora virou a refeição 1 dele. Então a refeição 3 virou a refeição 1. A refeição 3 tem 40 de proteína, 60 de carbo e 15 de gordura. A refeição 2 dele, ele também não conseguiu trazer para o período de manhã, ali nesse período aqui que ele comeria a refeição 2 normalmente. Então ele foi lá e pegou a refeição 4, que seria uma refeição mais prática para ele estar comendo nesse horário, nesse dia específico. Ou seja, a refeição 4 tem 30 de proteína, 40 de carbo, 15 de gordura, tá? A refeição 3 já foi feita aqui, né? Ou seja, aqui seria a refeição 3, mas ela já foi feita no início. Então a gente pegou a refeição 1 e colocou no lugar da refeição 3. Então a refeição 1 virou a refeição 3 nesse dia aqui. A refeição 1 tem o quê? 50 de proteína, 80 de carbo e 10 de gordura. Beleza! Na próxima refeição seria a refeição 4, mas já foi usada a refeição 4 aqui como a segunda refeição desse dia. Então eu puxei a refeição 5 para esse horário aqui, tá? Essa refeição 5 virou a refeição 4. 40 de proteína, 50 de carbo, 20 de gordura, tá? E sobrou qual refeição? Sobrou a refeição 2. A refeição 2 ele fez por último nesse dia aqui. 30 de proteína, 50 de carbo, 20 de gordura. Beleza. Houve essas mudanças aqui nesse dia aqui, ou alguns dias ele precisou fazer dessa forma. Vai ter algum problema? Quem sabe responder se vai ter algum problema em ingerir dessa forma ou não. Se vai impactar nos resultados ou não. Se ele apenas mudou a ordem das refeições. E a resposta, para quem já está mais esperto, mais ligeiro, já olhou aquela tabela total ali. Ou seja, vamos olhar a quantidade do dia. 40 de proteína, mais 30, 70, mais 50, 120. Mais 40, 160, mais 30, 190 gramas de proteína. O mesmo tanto desse dia na ordem certa das refeições. Carboidrato, 60, mais 40, 100, mais 80, 180, mais 50, 230, mais 50, 280 gramas de carbo. O mesmo tanto que no outro dia, que as refeições estão na ordem que foram prescritas. Gordura, 15 mais 15, 30, mais 10, 40, mais 20, 60, mais 20, 80 gramas. O mesmo tanto. Ou seja, aqui a gente vai ter o mesmo tanto de calorias por macronutriente e o mesmo tanto de calorias no final do dia. E aí o fato dele mudar a ordem das refeições alterou alguma coisa aqui no final? Não, sem problema algum.
Ou seja, mudar a ordem na refeição não vai alterar o produto final. Por quê? Se só mudou a ordem das refeições, simplesmente ele conseguiu cumprir o que era prescrito no dia. Sem problema algum, mas depois do treino tem menos carbo, menos proteína. Qual o problema disso? Desde que tenha um pouquinho de proteína depois do treino, está ótimo, que 20, 30 gramas de proteína, já está ótimo para depois do treino. E o mais importante é o total de proteína no dia que foi batido. O mais importante é, mas antes de dormir ele comeu menos carbo. Não tem problema nenhum. Sabe por que não tem problema nenhum? Porque a reposição energética entre um treino e outro foi feita da mesma forma. As refeições feitas do treino, depois do treino anterior estão ali para ser usadas nesse treino. E depois ele cumpriu as mesmas refeições apenas em ordem diferente para o próximo dia. O total de carbo foi o mesmo. O mesmo vale para a gordura. A única coisa que mudou aqui foi a ordem das refeições. Não alterou em nada. Pode ser que ele sinta algum desconforto. Por exemplo, a refeição 3 ele não se sentiu bem aqui. Beleza, no próximo dia ele muda a refeição 3, coloca outro horário e volta a refeição 1. A refeição 1 ali, sem problema algum. Vai daquilo que ele se sente melhor e que seja mais prático para ele no dia. Então, a ordem das refeições não altera o produto final. A menos que ele faça uma ordem que ele não consiga cumprir alguma coisa da refeição ou que ele não consiga cumprir todas as refeições. Mas aí ainda existe outra solução, que eu trouxe no exemplo 3. Vamos supor que algum dia esse cara precise treinar no período da tarde e ele, foi viajar, está com o tempo muito corrido. E aí o que ele fez? Ele reduziu de 5 refeições, ele reduziu para apenas 3 refeições, que normalmente é o mínimo recomendado. 3 refeições no dia para ter uma distribuição de nutrientes mais equilibrada durante o dia e não jogar muito de uma vez só. E para conseguir bater as necessidades, né? Até porque ninguém consegue comer todas as gramas, mais de 300 gramas de fruta, 400 gramas de vegetais em 1 ou 2 refeições. Então a gente precisa equilibrar isso aí, a questão de proteína também, tá? Então ele juntou para 3 refeições no dia. E como foi feito? Ele acordou, como ele não foi treinar em jejum esse dia, a refeição 1 dele foi a refeição 1 padrão. 50 de proteína, 80 de carbo e 10 de gordura. Já, como ele não tinha muito tempo, vamos supor que passou 4, 5, 6 horas da refeição 1 para a próxima, ele juntou a refeição 2 e 3, ou seja, a refeição 2 que tem 30 de proteína, a refeição 3 tem 40, ele juntou 70 gramas de proteína. Carbo, a refeição 2 tem 50, a refeição 3 tem 60, ele juntou 40, aqui tem, 110, aqui foi escrito errado. Aqui tem 110 gramas de carbo. Gordura, ele juntou aqui 20 mais 15, né? 20 da refeição 2, 15 da 3, 35 gramas de gordura. E aí depois de algumas horas ele foi lá e treinou. Depois do treino, ele tinha tempo para fazer apenas uma refeição. Seja em seguida ou algumas horas depois, então ele foi lá e juntou a refeição 4 e a refeição 5. Ou seja, 30 mais 40 de proteína, 70. 40 mais 50 de carboidrato, a gente tem 90. 15 mais 20, 35 gramas de gordura. Se a gente somar 50 mais 70, a gente tem 120. Mais 70, 190 gramas. Somar o carbo, 80 mais 110, 190. Mais 90, 280 gramas. Somar a gordura, 10 mais 35, 45. Mais 35, 80 gramas. Ou seja, a gente tem o mesmo total de grama de cada macronutriente e com certeza o mesmo total de calorias aqui. Ou seja, o resultado final aqui vai ser o mesmo. Ele apenas juntou refeições. Ele pode juntar qualquer refeição aqui, desde que ele cumpra o total da dieta no dia. Ou seja, isso traz flexibilidade para a dieta. Flexibilidade do cara conseguir ajustar a ordem das refeições ou precisar juntar as refeições de acordo com a necessidade do dia dele. Isso é ótimo, a pessoa não fica engessada. Pô, perdi a refeição 1, o que eu vou fazer? Já era. Não, pega essa refeição 1, joga na próxima. Joga junto com outra refeição. Fraciona a refeição perdida nas próximas refeições. Ele pode simplesmente fracionar as refeições em outras e ir agrupando as refeições. Ou seja, não tem problema algum desde que ele cumpra. Obviamente, não é só trocar. Por exemplo, o cara vai trocar uma maçã por um pão. Não. Fruta substitui por fruta. Fontes de gordura substitui por fontes de gordura. Por exemplo, um azeite por abacate. Você não vai substituir um azeite por comer pizza, entendeu? Você vai substituir proporcionalmente ali um alimento para manter os macros mais o valor nutricional ok. Pô, vou tirar frango, vou comer uma carne vermelha magra, vou comer um peixe, vou comer alguma coisa que substitua bem o frango, né? Então tem que ter essa noção também na hora da substituição, né? Não é só olhar para os macros, precisa olhar para o valor nutricional do produto, da fruta também. Da fruta não, do alimento também. Ou seja, essas 3 formas, seja mudando a ordem, seja juntando refeições, ou juntando refeições e mudando a ordem,
Da mesma forma, o total do dia foi cumprido. Então, ele ajusta a ordem das refeições de acordo com a necessidade dele e a praticidade dele no dia. Sem problema algum, não vai mudar em nada os resultados. Sendo assim, o mais importante é o total do dia. Então não se empreenda a horário de refeição, não se empreenda a ordem. Obviamente é sempre bom ter horários para comer, porque assim você sempre vai se regular, o organismo vai regular para sempre ter fome nos mesmos horários. Assim você tem mais facilidade de comer, principalmente em bulk. Você tem mais organização, mas não se empreenda a ordem. Eu mesmo nem estipulo horário. Eu falo, ó, qual refeição você tem mais praticidade? A gente vai ajustando junto. Ó, eu costumo fazer a refeição 3 no lugar da 1. Aí eu vou na planilha e inverto. Ou seja, eu vou ajustando de acordo com o que ele vem fazendo para mim ter o controle. Mas eu falo, se precisar mudar e juntar, sem problema algum, tá? Isso é o mais importante. Não se apegue a regrinhas de comer em tantas horas ou ter horário, não. Apenas flexibilidade para aumentar a adesão. Se aumenta a adesão, aumenta a sustentabilidade, consequentemente os resultados a médio e longo prazo, tá?